A Montanha Mágica 104, estou na página 366, no capítulo Dança Macabra ainda. Então vamos lá. No finalzinho da 366. Com efeito, as relações com a pobre Karen constituíam para ele uma espécie de sucedâneo e de recurso suplementar indefinidamente proveitoso, assim como no caso de suas demais empresas caritativas. Então guarde isso, né? Recurso suplementar indefinidamente proveitoso. Isso que ele faz de visitar as pessoas que estão quase morrendo, de mandar flor, de conversar com o pessoal, é um recurso indefinidamente proveitoso. Não é infinitamente proveitoso, ok? É indefinidamente proveitoso. Se eu esquecer, você me lembra de comentar isso. Indefinidamente proveitoso, assim como no caso das suas demais empresas caritativas. Mas, ao mesmo tempo, essas ações piedosas tinham finalidade própria. Então, elas tinham uma finalidade própria e elas eram indefinidamente proveitosas. A satisfação que Huskas-Torp experimentava ao introduzir um mingau na boca da inválida senhora von Malink-Rodit, nome horrível de se pronunciar, né? Malink-Rodit, ao ouvir o Sr. Ferge, como o Sr. Ferge descrevia o inferno do choque pleural, ou ao ver a pobre Karen bater palmas com os dedos cobertos de esparadrapos de tanta alegria e gratidão, essa satisfação, em que pese sua natureza derivada e relativa, em que pese aqui é não obstante, okay? Então essa satisfação de ter o contato com essas pessoas extremamente doentes, não obstante sua natureza derivada e relativa, era de um caráter espontâneo e puro. Era de um caráter espontâneo e puro. Tinha origem num espírito formativo, oposto àquele que o Sr. Settembrini representava na sua pedagogia, mas suficientemente valioso, segundo a opinião do jovem Huskas-Torp, para que aplicasse a ele o placet experire. Lembre-se que placet experire é prazer da experiência, prazer de ter experiência. Então vamos lá, né? A primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro: em momento algum o narrador concorda com essa ideia de que o Huskas-Torp está sentindo prazer porque prazer egoísta, sabe? É aquela história, você vai assistir Dr. House, e aí pra ele todo mundo é egoísta porque você sente prazer até quando você ajuda uma pessoa. Isso é um jeito bem infantil de encarar as coisas. É claro que você vai sentir prazer ao ajudar uma pessoa necessitada, mas não é porque você sentiu prazer em ajudar a pessoa necessitada que você ajudou a pessoa necessitada só para sentir prazer, né? Novamente, é de uma infantilidade intelectual enorme, né? O Dr. House, a gente vê como aquele cara, não sei se você já assistiu a série, mas ele é, em teoria, um médico genial, né, que descobre todos os casos e tudo mais. Não sei quanto à parte médica, ele pode ser um ótimo detetive, mas é infantil nessa ideia de que se eu sinto prazer, então tudo é egoísmo. Isso é coisa de adolescente, né? Uma pessoa que tem um pouco mais de maturidade sabe que essas coisas vêm juntas, né? Em momento algum o narrador deu essa interpretação. É proveitoso porque ele se sente melhor com ele mesmo, vendo a desgraça dos outros. Isso é hiperinterpretação se você pensou em uma coisa dessa, né? Sai dessa, que é uma cilada, Bino. Ótimo. E, mais ainda, quando o narrador fala de uma certa satisfação que
que o Hus sente, a gente pressente que essa satisfação é mais do que um mero prazer. É mais do que o prazer da comida que ele está tendo ali, por exemplo. É mais do que o prazer né? Ele entra nessa história pela essa atração que ele sente pela morte, né? Isso é importante, isso o narrador dá espaço sempre para que nós entendamos. Então ele é apaixonado pela morte, pela doença, pelo corpo, pela existência que se desfaz, etc. A gente viu isso lá nas nossas decomposições sobre os estudos, como é que se diz? Anatômicos do Hus. Mas ao ponto que isso vai passando, a gente vê que ele não fica só no prazer pela doença. O caráter dele começa a, de alguma forma, a ser formado ali. Mas o interessante é o seguinte: esse aprendizado, essa evolução, se a gente pode colocar desse modo, né, do caráter do Hus, é oposta à pedagogia do Settembrini. O Settembrini quer desenvolver o caráter da pessoa de um modo, e o modo como o Hus Castorp está aprendendo aqui é o oposto a isso, né? Vamos lá para a página 116, lá longe, quando o Settembrini apresenta parte da teoria dele, e é uma passagem importante porque é justamente nessa parte que nós ficamos sabendo da expressão placet experire, que provavelmente o Settembrini vai pronunciar placet experire. Então vamos lá. O Settembrini ouviu o Hus Castorp dizer que não faz sentido nenhum doente ser estúpido, porque a doença é sagrada, né? E aí o Settembrini, de forma bem acertada, mostra para o Hus como ele está a ideia dele é absurda, né? Você ligar a doença com a nobreza, com a beleza, né? Ótimo. Isso é uma coisa que a gente aprende aqui, no entanto, é que uma ideia boa, uma ideia proveitosa, uma ideia acertada, ela não vem necessariamente acompanhada de outras ideias acertadas. É bem comum isso em todos os lugares fora da literatura, que um intelectual ou uma pessoa qualquer tenha lá 15 sujeitos mal encarados, né? Delinquentes andando com umas 2 ou 3 ideias boas. Então tem as 3 ideias boas, nobres, que estão andando com outras 15 que são desprezíveis, né? Se a pessoa que tem essas ideias, ela for, sei lá, bem-aventurada, com o tempo ela vai matando todas essas outras 15 ideias e vai achando companheiros bons para aquela ideia, aquelas 3 ideias más. Mas pode acontecer, no entanto, que aquelas ideias más com o tempo desapareçam, percam a força, né? Elas só têm a cara de ideia... as ideias boas, desculpe. As ideias boas só têm a cara de ideia boa, elas morram, ou que fique sempre ali mais ou menos isoladinho, né? Então a gente vê, por exemplo, um cara violento, vamos lá, um pai de família que é violento, que bate na esposa, que bate nos filhos violentamente. Não estou dizendo de dar umas palmadas, que eu concordo, né? Tem que dar palmada sim. Estou falando de violência mesmo, né? Humilha os filhos, e esse pai tem essa ideia de que deve-se obedecer à autoridade do pai e da mãe, né? Ele está certo. Deve-se obedecer à autoridade do pai e da mãe. Ele está certo. Às vezes, se a criança não consegue entender um ponto, é porque sim e pronto. É porque sim e agora fica quieto. É porque sim e você vai fazer o que eu estou mandando, depois eu te explico, se você... Mas primeiro você aceita, porque eu sou teu pai e eu sei o que eu estou fazendo. Então, nessa ideia, esse nosso colega violento, ele está certo, mas é uma ideia correta no meio de tanta coisa ruim que nem tem como considerar aquela ideia, né? Então ele pensa que corrigir o próprio filho é humilhar o próprio filho, ou
machucar o próprio filho. Ele pensa que ter uma determinada liderança em relação aos filhos não é baseado na autoridade, é baseado na força bruta, né? Em vez de autoridade. Então, ótimo, isso acontece. Mas qual que é o problema para nós, buscadores da verdade? O problema para nós é que a gente olha esse cara tão desprezível, e a gente escuta no meio de tanta vilania, a gente escuta: os filhos têm que ter um respeito pelos pais, a ponto de que quando o pai diga é porque eu disse e pronto, os filhos tenham que se calar e obedecer para aprender a obedecer a autoridade. Quando a gente escuta isso, a gente tende a querer lutar contra isso. Afinal de contas, isso está vindo da boca de um cafajeste, de um desgraçado, né? Infelizmente, para todos nós, as ideias boas andam com as ideias más, né? Você pega filósofos, por exemplo, acho que esse é um ótimo exemplo. Você pega um filósofo cuja filosofia, no geral, é uma filosofia totalmente desprezível, né? Às vezes chega a ser até maligna a filosofia do cara. Mas o cara é extremamente perspicaz e existem vários pontos geniais da filosofia dele. O nosso grande desafio é separar o joio do trigo, né? E aí tenham certeza que o Settembrini é um desses caras. Ele está com certeza absoluta certo quando ele fala que há algo de muito errado em louvar a doença, né? Só que agora nós estamos voltando para o texto para pensar nas concepções pedagógicas do Settembrini e como isso difere de como o Hans está aprendendo agora, né? Então vamos lá. Permita-me. Já sei o que o senhor tenciona a replicar. Quer dizer que não falou muito a sério, que os pontos de vista que acaba de representar não são propriamente os seus, que apenas apanhou uma opinião de entre as muitas possíveis que flutuavam no ar, e que o fez a fim de exercitar um pouco, sem assumir nenhuma responsabilidade. É o que está em harmonia com a sua idade, que ainda se compraz em dispensar a resolução viril. Então, você não tem uma resolução viril por causa da tua idade, então você fica ali tentando uma coisa, tentando outra. Eu sei que você vai falar isso. E em tentar provisoriamente toda espécie de teorias. Placere experire, ou seja, convém experimentar, o prazer em experimentar. Acrescentou pronunciando C de placet. Eu acho que eu li placere, né? É placet. É placet brandamente a italiana. Eu nem sei se a tradução aqui, pessoal... Bom, esse é um erro. Mas placet experire, eu acho que é só convém experimentar. Prazer em experimentar é uma interpretação minha. Acrescentou pronunciando C de placet brandamente a italiana. Uma excelente máxima. Então você também fala, sim, você convém experimentar de tudo, né, para que no final você tenha algum tipo de experiência. O que me deixa pasmado é apenas o fato de ver as suas experiências tomarem justamente esse rumo. Não me parece tratar-se de um mero acaso, receio que exista no Senhor uma tendência capaz de se arraigar no seu caráter se não for combatida em tempo. Por isso me creio na obrigação de corrigi-lo. O Senhor opinou que a doença reunida à estupidez era a coisa mais triste que havia no mundo. Estou de acordo. Também eu prefiro um doente espirituoso que um bobalhão tísico. Porém, não posso deixar de protestar quando o Senhor se mete a considerar a combinação de enfermidade e obtusidade uma espécie de falta de estilo, um ato de mau gosto praticado pela natureza, e um dilema para o sentimento humano conforme ele aprouve expressar-se. E quando o Senhor parece julgar a enfermidade algo tão nobre e, como dizia, tão digno de reverência que simplesmente não pode haver rima possível entre essas duas coisas. É a expressão sua. Pois bem, não concordo com isso. A doença absolutamente não é nobre, nem digna de reverência, de modo algum. Essa concepção é em si mesma doentia ou leva à doença.
O método mais acertado de despertar no Senhor repugnância contra ela talvez seja dizer-lhe que é feia e velha. Ela tem origem em época super... Até aqui, ótimo, concordamos com o Settembrini, né? E aí ele vai dar a interpretação da onde que vem essa concepção. Ela tem origem em épocas supersticiosas, acossadas de remorsos e nos quais a ideia do humano, privada de toda dignidade, degenerara a ponto de se tornar uma caricatura. Épocas angustiadas que consideravam a harmonia e o bem-estar coisas suspeitas e diabólicas, ao passo que a debilidade equivalia a um passaporte para o céu. Bom, é claro que aqui ele está se referindo à Idade Média, né? Essas épocas obscuras. Lembre-se que Idade das Trevas é um nome dado depois para a Idade Média, é claro, né? Assim como o próprio nome Idade Média. Então ele está falando que nesse período, um período de obscuridade, um período onde a doença era louvada, né? Graças a Deus se passou, graças à ciência, graças ao homem se passou. Repare que se você falasse com um escolástico da Idade Média, ele falaria: de forma alguma eu estou louvando a doença. De forma alguma eu estou dizendo que o ser humano não é importante. Eu estou dizendo que o ser humano é pequeno perante algo mais, que o ser humano em si não é a força mais potente. E eu estou simplesmente reconhecendo a debilidade do ser humano. Eu estou simplesmente dizendo que não importa o quanto o ser humano se esforce, ele ainda assim vai ser ínfimo em relação, se você não quer acreditar em Deus, em relação a toda a existência. Não importa o quanto o ser humano se esforce, ele por si mesmo não consegue encontrar em si o significado para a sua vida. Ele por si mesmo não pode ser o fim. Tem que haver algo maior do que ele. Quer seja um objetivo, quer ser Deus, quer seja Deus, quer seja algo que o transcende. E o escolástico diria, e qualquer uma dessas coisas, quer você chame de Deus ou não chame de Deus, isso é Deus. Ok? Então não se trata de louvar a doença. Não se trata de louvar a fraqueza. Não se trata de louvar, digamos assim, de desprezar o homem. Muito pelo contrário, se trata de valorizar o homem, mas valorizar o homem em seu lugar, que é servindo. Já falo sobre essa história de servir porque às vezes dá um desespero, né? Eita, mas é só servir, então você está dizendo que eu tenho que só ficar indo na igreja? Não é isso. Não é isso. Mas a razão, então aqui sim vem as luzes, né? O iluminismo, né? Aqui a gente tem as luzes chegando para acabar com tudo isso. Mas a razão e o esclarecimento dissiparam essas sombras que pairavam sobre a humanidade. Verdade é que ainda não terminaram a sua obra e a luta continua. Essa luta, meu caro senhor, chama-se trabalho. Trabalho terreno. Trabalho em prol da terra. De honra e dos interesses da humanidade. Aqui o Settembrini fala qual que é a diferença. A diferença é que depois do momento, a partir do momento que nós saímos dessas escuridões, dessa escuridão horrível, nós agora podemos trabalhar em prol da terra. Podemos trabalhar em prol os interesses humanos. Só que, ótimo, interesse humano. Eu quero ser um pintor, então eu tenho que trabalhar em prol de ser pintor. Eu quero ser um escritor, eu quero trabalhar em prol de ser um escultor. Eu quero ser um médico e desenvolver, sei lá, uma nova cirurgia, então eu tenho que trabalhar em prol disso. Mas não é isso que um humanista tem como trabalhar em prol da humanidade. Trabalhar em prol da humanidade é simplesmente trabalhar em prol da preservação da espécie. Mas olha que bonito, a gente tem que preservar a espécie. Ótimo, concordo plenamente com você, mas você vai estar assumindo que o objetivo último de toda a humanidade, o objetivo último de toda a inteligência, o objetivo último de todo o amor
é viver mais. Né? Então vamos supor, tanto no nível do ser humano, por mais que eu tenha uma vida sem significado, se eu consigo viver 119 anos, eu tenho uma vida ótima, uma vida maravilhosa, porque eu consegui prolongar a minha vida. Mas a minha vida não teve sentido nenhum, não fiz nada de belo. Aí a resposta seria, como assim belo? Você trabalhou em prol do ser humano, você viveu bastante. Né? Essa ideia sendo aplicada no nível da humanidade. A gente está achando mais cura. A partir de tal época o ser humano, a gente espera que em 2000 anos a gente vai ver até dos 200 anos, né? Bom, não tem como a gente não voltar lá para um dos nossos primeiros vídeos e pensar numa pergunta, naquilo que o narrador falou. E aquela pergunta que a gente sempre faz, aquela pergunta que a gente sempre se faz, que é, pra quê? Essa pergunta um iluminista não consegue responder. Essa pergunta o Settembrini adiaria. Né? É claro, ele tentaria outro subterfúgio, mas ele falaria, não, a gente deixa a humanidade mais saudável para que então, lá para o futuro aconteça isso e aquilo outro, né? Em vez de encontrar o significado aqui e agora. Repare bem, não se trata de, então vamos destruir a humanidade. Não se trata disso. Se trata em reconhecer que há algo mais importante que a vida, no sentido de preservação biológica. Para Mozart, a música era mais importante que a vida. A ponto de ele passar noites e noites estando doente, compondo as suas sinfonias, porque ele sabia que a vida dele, o corpo biológico dele era o de menos, né? Ele não pensou em, então vou fazer o seguinte, eu vou tomar um remédio que me deixe mais calmo e eu vou parar de produzir porque a música ela me atiça demais, isso não faz bem para minha saúde, né? Não pensou nisso. Ele pensou em algo maior que ele mesmo. Né? Algo maior que a preservação da sua vida biológica. Okay? É isso que o Settembrini está chamando de trabalho em prol da terra, da honra, ou seja, do viver bem, sem doença, com conforto, e dos interesses da humanidade, ou seja, continuar vivendo. Né? Então não se trata de negar o conforto, se trata de dizer que há algo mais importante que o conforto. Não se trata em negar uma boa comida, é dizer que tem algo mais importante que a boa comida. Porque o que o Hans está recebendo aqui em cima? Ele está recebendo exatamente isso. Ele está recebendo ótima comida, muito descanso, um bom fumo, um bom flerte. É isso que ele está recebendo. Esses são os interesses da humanidade. É claro que o Settembrini tiraria a doença dali e tudo estaria perfeito. O único motivo pelo qual o Settembrini não ficaria só descansando é que não chegou ainda um momento em que todo mundo vai poder descansar. Mas na ideia do Settembrini é porque a humanidade está nesse processo. Então a gente luta, faz o que quer que deva ser feito, né? Como, por exemplo, a Revolução Francesa, uma das coisas mais cruéis que aconteceu, talvez a coisa mais cruel que aconteceu em toda a nossa história da humanidade, talvez, né? Porque a gente tem o Hitler, essas coisas, o Stalin, essas coisas. Mas vamos lá, a gente faz o que quer que seja preciso para no final fazer o quê? Para no final, daí a gente senta, descansa, come bem, faz esse tipo de coisa. Então, continuando. Trabalho em prol da terra, da honra e dos interesses da humanidade. E temperadas dia a dia por essa luta, aquelas forças acabarão por libertar o homem e por guiá-lo pelos caminhos do progresso e da civilização. Então, progresso justamente não pensa no fim, só pensa nessa... não pensa em um fim, pensa só em buscar o fim. Né? Então, progresso. Então, a única coisa que a gente tem que fazer é progredir, né? E da civilização. Rumo a uma luz. Olha o tipo da luz que ele está a caminho de. Rumo a uma luz cada vez mais clara, mais sua, ou seja, a luz da humanidade está nele mesmo. Não há nada que transcenda o homem, não há nada maior do que o homem, quer seja beleza, quer seja o amor, quer seja Deus.
e mais pura, né? Vamos tentar comparar isso, deixa eu ver se vai dar para fazer nesse vídeo. Vamos tentar comparar isso com o aprendizado do Hans Castorp ali, né? Vamos voltar lá. Né? Com efeito, as relações com a pobre Karen constituíam para ele uma espécie de sucedâneo de recurso suplementar indefinidamente proveitoso. Primeiro, a diferença da pedagogia do Settembrini para o modo de aprendizado do Hans. Ele não tem um itinerário. Ele sabe que está aprendendo, mas ele não tem uma escala, digamos assim, uma agenda, né? Ó, nós vamos fazer isso, vamos fazer a enciclopédia, depois a gente encontra cura para isso, depois... Ele simplesmente sabe que o que ele está fazendo é proveitoso, mas ele não consegue definir proveitoso como. Ou seja, é certo porque é certo. É claro que se ele cavocar ali, ele consegue achar a explicação, mas ele aceita. É certo porque eu estou vendo que é certo. Ele aceita o peso da experiência. Eu vou ter que abrir um outro vídeo, senão eu vou ficar falando rápido aí para caber nesse vídeo.